Você já deve ter assistido ao menos uma vez um filme de fuga da prisão, desses bem hollywoodianos, como Rota de Fuga, Alcatraz, Fuga Impossível, Prison Break e até Fuga das Galinhas. Tá, eu sei, esse último é uma piadinha. E se eu te contar que algumas dessas fugas da prisão inspiraram a produção desses filmes? Nesse vídeo, irei contar a vocês sobre as fugas reais mais impressionantes do mundo que os cineastas usaram como inspiração em seus filmes. Sem mais enrolação, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Já aproveita e clica nesse joinha. Vou esperar só um pouquinho até você clicar. Pronto? Já clicou? Então bora nessa! Pascal Payet, o Indomável. Em 2001, Pascal Payet, ou Kalitnikov Pet como é conhecido, foi condenado a uma pena de 30 anos após ser cúmplice de um homicídio onde um guarda foi baleado em um sequestro ao carro blindado do Banque de France. O grande problema é que não esperavam, ou melhor, nem imaginavam do que Payet era capaz. Em meio aos seus planos mirabolantes, ele sempre dava um jeito de escapar do seu encarceramento pelo telhado do local, e pasmem, sempre usando de um helicóptero. Sua última fuga ocorreu em julho de 2007, quando o helicóptero Esquilo foi sequestrado do requintado Resort de Cannes, sim, onde ocorre o conhecido festival de cinema. Os autores desse episódio foram os comparsas de Payet, que tinham como último objetivo invadir e libertar o seu companheiro da prisão. Depois do resgate, aterrissaram perto do mar Mediterrâneo, onde o piloto sequestrado foi solto. É mole? O curioso disso tudo é que Payet conseguiu fugir da mesma prisão de Luynes, no sudeste da França, 2 vezes. Mas na segunda vez, levou 3 companheiros de cadeia com ele, Franck Perleto, Eric Arboreio e Michel Valero. Depois de chamar a atenção da mídia e em todo o mundo por sua audaciosa fuga de helicóptero ao estilo de Hollywood, Payet foi o assunto de vários programas de TV e artigos. Seu feito foi tão incrível que recebeu uma menção honrosa em Jailbreak da Netflix. Alcatraz, a fuga impossível. Alcatraz é uma ilha localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Onde inicialmente era utilizada como base militar e alguns anos no futuro foi convertida em uma prisão de segurança máxima. A prisão, por ser posicionada em uma ilha no meio do mar, foi apelidada carinhosamente como a Rocha. E como vocês podem ver, ela é totalmente à prova de fugas. Bem, aparentemente é o que todo mundo pensava. Frank Morris, Clarence e John Anglin provaram que essa afirmação estava errada, transformando-se em verdadeiras lendas. O plano era complexo, ele envolvia a fabricação de vários itens como bustos, balsas e coletes salva-vidas que seriam feitos com mais de 50 capas de chuva. A fuga consistia em cavar um túnel até a ventilação e escapar usando essas balsas criadas com itens roubados ou doados por outros presos. Totalmente insana a ideia. Durante as suas escavações, eles improvisaram uma britadeira usando um motor de aspirador de pó para criar essa ferramenta primitiva. Com ela, conseguiram deixar os dutos de ventilação mais largos e dessa forma conseguiram chegar ao lado externo da prisão. Plano bem sucedido, era hora de escapar. Os guardas só foram perceber a fuga na manhã seguinte, quando encontraram cabeças feitas com uma mistura de sopa com papel e cabelos para enganar quem passasse pela cela. Os rumores apontam que a fuga da ilha poderia ter ocorrido através de botes improvisados pelos próprios prisioneiros, mas na verdade isso nunca foi confirmado. O governo norte-americano arquivou o caso e considerou os 3 como mortos. Apesar disso, os corpos nunca foram encontrados, o que explica o fato de muitos terem certeza de que a fuga foi bem sucedida. E aí, se fosse você nessa enrascada, teria coragem de fugir nas frias águas negras da Baía de São Francisco, infestadas de tubarões, à noite, com um bote improvisado de capas de chuva? Essa história foi tão inacreditável que acabou virando filme. Os 7 do Texas. Os 7 do Texas é como ficou conhecido um grupo de prisioneiros que foram detidos por razões diversas, desde pequenos furtos até assassinatos. Tente imaginar essa cena. Ela literalmente saiu de livros e filmes para o mundo real. A espetacular fuga do grupo rolou após os 7 conseguirem render 9 civis responsáveis pela manutenção da prisão, 4 oficiais de carceragem e 3 outros detentos.
Após imobilizá-los e desacordá-los, eles roubaram suas roupas, identificações e cartões de crédito, tudo para que fosse possível passar despercebidos pela portaria da prisão. Nesse ponto, você já deve imaginar que não teria como isso dar certo. Parece bom demais para ser verdade. Mas, para despistar possíveis informações vazadas às centrais policiais, os detentos utilizaram os comunicadores e se passaram pelos agentes da carceragem. E repetiram: "Está bem, está tudo certo no centro penal." Depois disso, a fuga já estava certa. Só faltava uma coisa para garantir que não voltariam mais para lá. Se dividiram em 2 grupos e roubaram várias armas do arsenal, munição e uma caminhonete de um dos funcionários, e fugiram sem olhar para trás. Esta fuga entrou para a história e ficou conhecida em todos os Estados Unidos por ser uma das mais espetaculares já vistas. Uma recompensa de 700 mil doletinhas foram oferecidas por informações que levassem à captura da quadrilha. Pouco mais de alguns anos depois, o grupo foi recapturado e, por serem condenados em prisões do Texas, foram punidos duramente com penas máximas. Joaquim Guzmán, El Chapo. Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo por conta de seus 1,68 de altura, é um narcotraficante mexicano, ex-líder do Cartel de Sinaloa, um sindicato internacional do crime. É considerado pelas autoridades como um dos mais poderosos traficantes de drogas do mundo. El Chapo nasceu em Sinaloa e foi criado em uma família de agricultores pobres. Seu pai, além de abusá-lo fisicamente, achou que seria uma boa ideia ingressá-lo no cultivo de drogas a fim de vendê-las para traficantes locais. Sua fama cresceu à medida que auxiliava o tráfico de drogas a ingressar do México aos Estados Unidos. El Chapo foi capturado pela primeira vez em 1993 na Guatemala, onde foi extraditado, ou seja, forçado a voltar ao seu país de origem para cumprir sua pena de 20 anos por assassinato e tráfico de drogas. Em 19 de janeiro de 2001, depois de quase 8 anos de prisão, El Chapo conseguiu escapar. Um guarda abriu, por acidente, a porta da cela do chefão. Ele entrou em um carrinho de roupas sujas e, empurrado por outro guarda, foi levado até um carro. Ele saiu da cadeia pela porta da frente. Investigações apontaram o envolvimento de pelo menos 78 pessoas na fuga. Guzmán voltou a ser o homem mais procurado do país. Com isso, conseguiu passar mais de uma década em liberdade, fugindo da polícia, das forças armadas, de autoridades norte-americanas e ampliando seu império. Em 22 de fevereiro de 2014, El Chapo voltou a ser preso. Um esquadrão de 65 fuzileiros navais mexicanos o capturaram. Foi levado para a penitenciária El Altiplano. Dessa vez, em uma série especial à prova de fugas, sua cela não havia janela, para vocês terem ideia. Ele permanecia em isolamento 23 horas por dia e não podia receber visitas de parentes. Em 11 de julho de 2015, pouco mais de um ano depois de ser preso, El Chapo simplesmente desapareceu. Os guardas viram pelo circuito interno que ele foi para o chuveiro da cela, único ponto do confinamento que não era visível pela câmera de segurança. E depois de um tempo, dado aquele banho demorado, mandaram alguns carcereiros irem verificar se estava tudo bem no local. Segundo autoridades, Guzmán entrou por um buraco no chão, um túnel que saía exatamente na área do chuveiro e se estendia por mais de 1 quilômetro. O túnel possuía 1,5 km de extensão e era equipado com luzes e sistema de ventilação. O mais impressionante é que dentro do túnel havia um sistema de trilhos e uma moto, que foi utilizada para garantir a fuga do local. Um ano após sua fuga, ele foi capturado novamente, mas dessa vez está sob os cuidados dos Estados Unidos. Mano, uma moto em linha reta em um túnel de mais de 1,5 km. John Dillinger. John Herbert Dillinger foi um ladrão de bancos norte-americano, considerado um criminoso perigoso e idolatrado como Robin Hood do século XX, justamente porque muitos americanos culpavam os bancos pela baixa nos empregos e pela pouca grana dos anos 30. Dillinger só roubava bancos. Ele ganhou o apelido de Jack Rabbit por sua rapidez nos assaltos e fugas da polícia. Dillinger se tornou criminoso e foi preso em 1924 na cadeia estadual de Indiana. Trabalhou na lavanderia da prisão e assim ajudou uma fuga de seus futuros comparsas. John ficou preso na penitenciária de Indiana até 1933, quando foi solto por liberdade condicional.
Graças à sua notoriedade, se uniu aos seus velhos amigos de cela e o grupo ficou conhecido como a Gangue de Dillinger. Segundo a imprensa, ele usava diferentes golpes em seus roubos. Sendo as mais icônicas e até engraçadas, ele se disfarçou de vendedor de alarmes de segurança para invadir um banco. Já se passou por uma companhia cinematográfica que queria encenar um roubo a banco. Ele já se passou por vigia. Esse cara era o verdadeiro mestre do crime e encenava cenas incríveis usando engenharia social para atingir o seu objetivo. A gente acaba vendo muitas cenas assim nos filmes de hoje. Em 3 de março de 1934, John faria a fuga mais inimaginável já presenciada no mundo. O bandido, usando de seus dotes artísticos e engenharia social, confeccionou uma arma feita de barra de sabão para ameaçar o xerife da época e ser solto pela porta da frente. Essa fuga foi tão inimaginável que, quando a investigação confirmou o ato, o constrangimento gerado ao xerife da época foi tamanho que ele jurou John de morte, caso o visse mais uma vez. Mano, uma pistola feita de sabão. Será que hoje em dia, com as tecnologias avançadas de monitoramento das cadeias, alguém conseguiria fazer o mesmo que eles? E aí, qual das fugas você achou mais impressionante? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pra mim, sem sombra de dúvida, foi a fuga de Alcatraz. Enfim, se vocês gostaram desse modelo, que tal vocês assistirem aos próximos vídeos? Vou deixar no card 2 opções ótimas para vocês. Não perca tempo, curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve, até o próximo vídeo.